Entrevista. Vamos lá, gente. Hoje, quarta-feira, dia de entrevista aqui no Jornal 91 e a gente está na linha com o médico infectologista, Dr. Bernardo Montesante Machado de Almeida, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que conversa com a gente a partir de agora. Muito bom dia, Dr. Bernardo. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal 91. Bom dia, ouvintes. Doutor Bernardo, muito obrigado por atender gentilmente a reportagem do Jornal 91. Nós estamos aí no momento, mais uma vez, né? Mais um momento crítico da pandemia. E a grande pergunta que a gente faz para o doutor Bernardo, para a gente começar essa entrevista, um ano de pandemia, né? Tem como fazer uma análise, doutor Bernardo, uma avaliação desse episódio no Brasil, ou especificamente aqui para Curitiba? Sim. Infelizmente, no Brasil em geral, não soubemos atingir um controle epidemiológico comparável a países que foram muito bem sucedidos em relação ao controle. A exemplo de Austrália, Nova Zelândia, que tiveram como um foco a supressão da circulação viral, ou seja, fazer de tudo o que era possível ser feito para simplesmente evitar a circulação do vírus. Aqui a gente optou pela estratégia da mitigação, assim como outros países, como os Estados Unidos e boa parte da Europa, que aceitava a circulação viral de certa forma, e entre altos e baixos, picos e vales, a gente foi acumulando aí óbitos, internamentos, e esses picos recorrentes eram esperados, dado que essa estratégia de mitigação foi optada lá atrás, e inclui-se Curitiba, que está inserido, obviamente, dentro de um contexto mais amplo aí de estratégia de saúde pública dentro do estado do Paraná e dentro do país, do Brasil como um todo. Doutor Bernardo, as pessoas estão tomando a vacina, as vacinas estão aí, e a sensação que a gente percebe nas pessoas é que está tudo mais ou menos bom, porque a vacina já está aí, já não vamos ter tanto problema. Afinal de contas, depois de todo mundo vacinado, será mesmo o ponto final dessa pandemia, quando todos estiverem vacinados, ou ainda vamos ter que nos preocupar e nos cuidar? Infelizmente ainda não, né? A vacina ela é uma grande arma, é uma estratégia altamente efetiva para reduzir a transmissibilidade viral. Ainda não está claro o quanto que se vai reduzir essa transmissibilidade. Temos dados de eficácia, né, para casos sintomáticos, para casos graves, né, alguns indícios de que ela diminui, né, internamentos e óbitos, porém, só ela, isoladamente, não vai ser suficiente para a gente ter a supressão viral. A gente ainda vai ter o vírus circulando e provavelmente a gente precisará manter algumas medidas aí para reduzir a transmissibilidade do vírus, que já estão colocadas, né, como o uso de máscaras, distanciamento espacial, além de outros aí. E, principalmente durante o processo de vacinação, que tem sido extremamente lento aqui no Brasil, Curitiba e Paraná. Bom, essa a gente tem aí isso. Pois não, desculpa, doutor Bernardo. A gente tem exatamente essa questão da vacina, né? Que a gente fica preocupado, né? O senhor acredita, porque nós temos informação, a gente vai trazer daqui a pouquinho, a informação que vem do Congresso Nacional de que 50% dos brasileiros devem ser vacinados até a metade do ano. A pergunta do nosso amigo Adilson de Marque, ele fez a pergunta pelo Facebook. É possível se prevenir do coronavírus tomando algum tipo de medicamento? É possível saber quem infectou quem, doutor Bernardo? Infelizmente, não se tem um medicamento comprovadamente eficaz para prevenir a transmissão e a infecção, né? Então, hoje não há essa recomendação de se usar um remédio aí contínuo para este objetivo, né? Existem tratamentos que já são comprovados para casos hospitalizados e casos graves, né? Isso já está bem estabelecido e tem sido utilizado nos protocolos aí hospitalares. Porém, para a prevenção, infelizmente, ainda não. Hidroxicloroquina, as pessoas falam, né? As pessoas falam do azitromicina. Isso, e as pessoas, às vezes, tomam por conta própria. Isso é recomendável, doutor Bernardo? Não é recomendável porque essas medicações, além de não estarem comprovadamente associadas à redução de casos, elas agregam um risco de efeitos colaterais relacionados a ela.
há casos relatados já de hepatite medicamentosa ou até alergias, né, cutâneas relacionadas a algumas dessas medicações que têm sido utilizadas de forma errônea. Estamos conversando ao vivo aqui no Jornal 91 com o médico infectologista, Dr. Bernardo Montesante Machado de Almeida, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Se você tem uma pergunta para fazer para o Dr. Bernardo, dá tempo ainda, manda o WhatsApp aqui para a gente, para 92820091. Olha, doutor Bernardo, mesmo com poucas vacinas ainda, eu concordo com o senhor, nós estamos atrasados, o processo está lento, mas estas vacinas estão chegando. Agora tem uma preocupação grande em relação a algumas variantes que estão aparecendo, não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares aí mundo afora. Afinal de contas, estas vacinas que o povo está tomando, elas combatem também essas variantes ou não? Tem saído alguns dados aí na literatura em relação a possível escape dessas novas variantes. Inclui-se a variante P1, que é a variante brasileira e que causou ali a última onda em Manaus, que sugere aí uma possível perda de eficácia. Ainda é cedo para a gente falar que a vacina simplesmente não funciona. O que provavelmente aconteça ao longo do tempo, e na medida que essa e outras mutações vão sendo acumuladas pelo vírus, o que é esperado, o que é normal, gradativamente vai ocorrendo uma perda da capacidade das vacinas ou de infecções prévias, né? Então, quem teve infecção por variantes que estavam circulando aí há meses atrás, podem se reinfectar aí no futuro. Não é uma coisa de tudo ou nada, ou seja, essa nova variante vai fazer com que a vacina simplesmente não funcione? Não é isso que se espera, mas é possível que ocorra uma perda da eficácia diferente daquilo que os estudos clínicos de fase 3 demonstraram, porque foram analisados com as variantes anteriores. Então, precisamos ainda de mais dados para ter aí uma precisão maior no impacto real das novas variantes em relação às vacinas que estão sendo usadas aqui no Brasil. Olha, muito interessante o que diz o Dr. Bernardo sobre esta questão, né? É uma aula que o Dr. Bernardo está dando para a gente aqui no Jornal 91. A Ieda Berti Kiajewski. Ela tem um detalhe, ela faz aqui um registro. Já tive choque anafilático há 2 anos. Não sei se é uma pergunta, mas ela coloca assim, porque ela não colocou ponto de interrogação, mas imagino que seja uma pergunta, doutor. Posso tomar a vacina? Ela diz que pegou o vírus no dia 26 de janeiro. A recomendação é para quem contraiu a infecção é que se aguarde 28 dias para realizar a vacina, tá? Isso independente da reação alérgica, né, que ela teve ou não. Em relação a quem teve a infecção, só reforçando, precisa sim da vacina, justamente por provavelmente ocorrer um aumento da proteção, ainda mais com essas novas variantes que estão circulando, né? Então fica essa mensagem de que quem teve precisa sim vacinar, só aguardar 28 dias a partir da infecção. Em relação ao quadro prévio da ouvinte, em particular, a contraindicação para as vacinas se dá para quem teve reações anafiláticas a um dos componentes da vacina, né? Então, se houve uma reação anafilática a algum outro componente, isso não contraindica a realização da vacina. É claro que um histórico de alergia merece um cuidado maior durante a aplicação, né? Principalmente aí na primeira dose, fazer alguns minutos de observação, dado que quando ocorre esse tipo de reação grave, isso tende a acontecer nos primeiros minutos após a aplicação da vacina. E cabe reforçar também que esse é um evento extremamente raro e não há relatos aqui no Brasil desses eventos graves com as vacinas que estão sendo praticadas localmente. Bom, doutor Bernardo, as pessoas, né, a população está se cuidando na medida do possível, com aqueles cuidados básicos, usando máscaras, álcool em gel, distanciamento social, possível até isolamento. Mas a grande pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte: qual que é a forma de contágio hoje mais comum e quais seriam os cuidados? Desculpe, pode repetir a pergunta? Sim. Qual seria a forma de contágio do coronavírus mais comum e quais seriam os cuidados para que não ocorra isso? Bom, a forma de transmissão mais comum é pelo ar, tá? Tem 2 tipos principais de transmissão, que é por gotícula, que daí depende realmente da proximidade de uma pessoa transmissora com outra suscetível, e pode acontecer por aerossol.
pessoal, que é a suspensão do vírus no ambiente, que tende a ocorrer principalmente em áreas pequenas, fechadas, pouco ventiladas e com muitas pessoas dentro, com aglomeração. Então, já fica aí algumas dicas de como combater e evitar a transmissão, evitar esse tipo de ambiente, né? Então, evitar ambientes fechados, pouco ventilados e com muitas pessoas. Caso seja necessário, aí se praticar as medidas aí para diminuir a probabilidade de transmissão, que é o uso de máscaras, idealmente máscaras cirúrgicas, aquelas utilizadas em hospitais, que são descartáveis, eventualmente até uma máscara chamada de N95 ou PFF2, que são as mais eficazes, mas máscaras de tecido, principalmente com tripla ou dupla camada, elas são também efetivas para prevenir aí a transmissão. As máscaras mais simples, elas têm alguma função, mas é uma eficácia menor comparada a essas demais. E além de outras medidas como distanciamento espacial, então manter aí idealmente 2 metros de distância com outra pessoa, e higienização das mãos, enfim, né, manter um ambiente ventilado, além dessas outras medidas de se evitar realmente esses ambientes que são mais propícios à transmissão. Bom, para a gente finalizar com o Dr. Bernardo Montessante Machado de Almeida, ele é médico infectologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Nós temos uma pergunta do Paulo Apolinário. Ele mandou áudio aí para 92820091. Vamos acompanhar o áudio do Apolinário aqui para a pergunta. Eu gostaria de perguntar uma coisa para o infectologista, assim, no sentido, dizem que quem pegou a Covid-19 já pela primeira vez, ele não volta a pegar, então as reações que o paciente volta a ter são reações do vírus mesmo, que já foi contraído pela primeira vez e que ele não foi aí tratado como deveria. Mediante a isso, já que a gente não contrai, né, quem pegou o vírus pela primeira vez não contrai novamente o mesmo, não seria justo a pessoa não ter que tomar essa vacina ou assim não afeta em nada? Ou essa questão do... É possível mesmo assim, mesmo ter pego uma vez o Covid, você pode voltar a pegar e assim por diante? Tá aí, eu não sei se o doutor Bernardo conseguiu acompanhar aí a pergunta, né? Mas... do Apolinário, o Enemar pode, inclusive, resumir a pergunta do nosso ouvinte aqui para que o doutor Bernardo possa responder. Olha, a grande preocupação das pessoas é com a reincidência no caso, né? Você foi acometido pelo coronavírus e você fez o tratamento direitinho, se curou, você pode pegar novamente o coronavírus? É possível que você pegue novamente, é isso? Uma pessoa que já teve infecção prévia pode sim ter reinfecção por 2 motivos. O primeiro motivo é quanto mais tempo ocorre da infecção, esses anticorpos elas vão reduzindo ao longo do tempo, a imunidade vai reduzindo ao longo do tempo. Não está claro ainda qual é o tempo mágico, né? Provavelmente é decrescente e a probabilidade de se reinfectar vai aumentando ao longo do tempo. E o outro motivo é a presença de novas variantes, o que aumenta ainda mais essa probabilidade. Então, uma infecção, mesmo que seja recente, por uma variante anterior, pode fazer com que, com uma variante nova circulante, uma pessoa se reinfecte sim. Então, já há relatos, né, de reinfecção com espaço relativamente curto de tempo, muito provavelmente em decorrência das novas variantes que estão circulando e que têm essa capacidade aí de driblar o sistema imune. Ou seja, vamos ter que nos cuidar, né, por um bom tempo ainda, mesmo vacinados, né, doutor? Sim, e mesmo quem contraiu a infecção previamente precisa manter esses cuidados por esse motivo também. Doutor Bernardo, muito obrigado pelas informações. Um bom dia para o senhor aí e até um próximo contato. Bom dia a todos, fico à disposição. Muito obrigado ao doutor Bernardo Montessante complicação, Machado, né, de Almeida, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.